noite se estende silenciosa sobre a estrada vazia, como um manto escuro que esconde cada detalhe da paisagem ao redor. Os faróis do carro cortam o breu com dificuldade, desenhando sombras nas árvores tortas e iluminando apenas alguns metros adiante. Para muitos motoristas, é nesse cenário que nasce um dos encontros mais inquietantes da cultura brasileira. A visão inesperada de uma mulher parada à beira da estrada, imóvel, vestindo um vestido branco que brilha suavemente sob a luz dos faróis. Ela não acena, não faz sinal, não demonstra desespero ou urgência. Apenas observa, como se estivesse esperando por alguém que nunca chega. É dessa imagem que nasce a lenda da mulher de branco. A figura da mulher vestida de branco não é exclusividade do Brasil. Histórias parecidas aparecem em praticamente todos os continentes, algumas mais antigas do que países inteiros. Na Europa medieval, era comum ouvir relatos sobre mulheres fantasmas presas ao último momento de suas vidas, aparecendo em castelos, florestas e estradas de terra. Em vários países da América Latina, fala-se de mães que choram pelos filhos perdidos e aparecem sempre trajadas de branco, como se o luto tivesse marcado não apenas suas vidas, mas também suas almas. Nos Estados Unidos, existe a famosa noiva fantasma, vista por viajantes solitários em rodovias pouco movimentadas. A figura feminina de branco carrega, em diferentes culturas, um conjunto de símbolos poderosos: pureza interrompida, morte injusta, tragédia, abandono, dor e mistério. É como se a humanidade, de modo coletivo, tivesse criado uma imagem universal para representar histórias que nunca tiveram um fim adequado. Quando essa lenda chega ao Brasil, no entanto, ela ganha contornos próprios. O país transforma a figura estrangeira em algo local, com características regionais, histórias adaptadas ao contexto social brasileiro e uma carga emocional ainda mais profunda. A mulher de branco se transforma em um símbolo de injustiça, violência doméstica, abandono afetivo e traumas femininos, temas dolorosos que fazem parte da realidade de muitas regiões do país. Assim, ela deixa de ser apenas um fantasma distante e se torna uma personificação dos medos e sofrimentos silenciosos que atravessam gerações. Embora sua origem exata seja incerta, há registros antigos que sugerem que a lenda já circulava no Brasil desde o final do século XIX. Jornais regionais da época mencionam, de forma quase tímida, a presença de uma dama pálida, vista caminhando sozinha em estradas de terra. Sempre à noite, sempre em silêncio, sempre vestida com roupas claras. Em alguns relatos, ela chorava. Em outros, parecia estar procurando algo ou alguém. As histórias variam mais do que os detalhes, mas uma coisa é sempre constante. Sua presença deixava um rastro de inquietação entre aqueles que afirmavam tê-la visto. Com o passar do tempo, surgiram dezenas de versões diferentes sobre quem teria sido essa mulher em vida. Uma das mais comuns é a da noiva que morreu tragicamente pouco antes ou no próprio dia do casamento. Nessa versão, ela estaria a caminho da igreja quando sofreu um acidente e não resistiu aos ferimentos. Seu espírito, preso ao momento da tragédia, permaneceria caminhando pelas estradas em busca do destino interrompido. Outra versão, ainda mais sombria, fala de uma mulher vítima de violência doméstica, assassinada pelo próprio marido e enterrada às pressas em algum terreno isolado. Seu espírito, injustiçado, vagaria eternamente pelas redondezas, aparecendo para pedir ajuda ou para assombrar aqueles que cruzam seu caminho.
Há também histórias de jovens que fugiram de casa por amor proibido e desapareceram sem deixar vestígios. Em algumas regiões, falam de moças que enlouqueceram após uma grande perda e acabaram tirando a própria vida. Em todos esses casos, o denominador comum é a morte trágica, repentina e injusta, um fim tão abrupto que, segundo o imaginário popular, a alma não consegue partir completamente. Quando o Brasil começou a expandir suas estradas, principalmente a partir dos anos 1970, a lenda ganhou força renovada. O aumento de viajantes noturnos, especialmente caminhoneiros, trouxe consigo um número impressionante de relatos quase idênticos em diferentes estados. Motoristas experientes, homens acostumados a longas jornadas, amanheceres na boleia e noites de estrada começaram a compartilhar histórias que pareciam sempre seguir o mesmo roteiro. Eles escrevem ver uma mulher parada à beira da estrada, com um vestido branco que balança suavemente com a brisa. Alguns dizem que ela parece pedir carona. Outros afirmam que ela simplesmente surge no meio da pista, como se materializasse diante do veículo. Em muitos relatos, a mulher de branco aceita a carona e entra no carro em silêncio. Seu rosto é descrito como triste, distante ou simplesmente impossível de ver com clareza. A viagem segue sem troca de palavras até que, em algum ponto específico, uma ponte, um cemitério, uma curva perigosa, ela desaparece dentro do veículo, sem abrir a porta, sem deixar vestígios, como se nunca tivesse estado ali. Muitos motoristas afirmam que a temperatura dentro do carro cai repentinamente quando ela entra, como se uma janela tivesse sido aberta para o vazio. Outros contam que o rádio sofre interferência, como se sinais invisíveis atravessassem o ar naquele momento. Em diversas entrevistas, homens relatam que só percebem o desaparecimento quando ela deixa de ser refletida no retrovisor. Esse tipo de relato se tornou tão frequente em algumas regiões que moradores começaram a identificar pontos específicos da estrada como lugares dela, curvas, pontes e trechos onde ocorreram acidentes fatais viraram parte da geografia sobrenatural do Brasil. A lenda se espalha por todas as direções. No Paraná, fala-se da noiva da curva, uma jovem que morreu a caminho do casamento e que aparece sempre no mesmo ponto da estrada. Em Pernambuco, antigos funcionários de um hotel abandonado garantem que uma mulher de vestido branco percorre os corredores durante a madrugada, chorando, batendo portas ou ligando luzes. Em Goiás, há quem jure ver a figura sentada em bancos de praças antigas, observando o movimento da cidade até desaparecer como fumaça. Cada lugar tem sua própria versão, mas todas elas compartilham o mesmo núcleo. Uma mulher jovem, vestida de branco, morta de forma trágica e incapaz de seguir adiante. O que faz essa lenda se manter viva por tanto tempo? A resposta pode estar na profundidade dos temas que ela carrega. A mulher de branco representa traumas e histórias que, infelizmente, são parte da realidade brasileira. Violência contra mulheres, relacionamentos abusivos, tragédias familiares, perdas dolorosas e o peso da saudade. Ela é, de certa forma, a personificação das vozes femininas que não puderam ser ouvidas em vida. Além disso, a imaginação humana encontra terreno fértil nas estradas escuras, nos lugares abandonados e nas noites solitárias. O desconhecido sempre alimenta histórias, e essas histórias moldam o imaginário coletivo. A ciência tenta explicar esse fenômeno com argumentos psicológicos e neurológicos. Especialistas falam da pareidolia, que faz o cérebro enxergar figuras humanas em sombras, árvores ou postes distantes.
Há também a hipnose de estrada, quando motoristas cansados entram em um estado de semitranse, confundindo luzes e formas com pessoas. A sugestão cultural também tem grande impacto. Quando alguém cresce ouvindo histórias sobre a mulher de branco, é natural que associe qualquer visão estranha a essa narrativa. Memórias são moldadas pelo contexto, e o cérebro tende a preencher lacunas com imagens familiares, mesmo com explicações racionais. Muitos insistem que há algo além disso, algo que a ciência ainda não consegue justificar completamente. Hoje, a mulher de branco é parte definitiva da cultura pop brasileira. Ela aparece em programas de auditório, séries, filmes, vídeos de terror, investigações paranormais e até documentários independentes. A figura ultrapassou o folclore regional e se tornou um símbolo nacional do mistério. Polícias rodoviárias, mesmo sem registros oficiais, relatam que muitos motoristas nervosos param nas bases durante a madrugada jurando ter visto uma mulher toda de branco no acostamento. A força dessa lenda está justamente na sua universalidade. Qualquer pessoa, em qualquer região, pode encontrar um lugar onde alguém jura que ela aparece. A força dessa lenda não está apenas na repetição dos relatos, mas na maneira como ela atravessa épocas e gerações, adaptando-se ao contexto de cada região. A mulher de branco nunca é exatamente a mesma. Em alguns lugares, ela é uma noiva. Em outros, uma mãe. Às vezes, uma vítima de violência. Outras vezes, uma jovem apaixonada que teve sua história interrompida. Essa capacidade de se transformar e ainda assim permanecer reconhecível faz dela um dos mitos mais resistentes do folclore moderno brasileiro. Ela é, ao mesmo tempo, única e múltipla, familiar e desconhecida, próxima e inalcançável. Quando analisamos a presença da mulher de branco nas diferentes regiões do país, percebemos que ela não se limita a estradas e locais desabitados. Nas cidades grandes, surgem relatos em parques antigos, prédios abandonados, praças históricas e até cemitérios urbanos. Em cidades pequenas, ela aparece em trilhas, em pontes estreitas, em escolas desativadas e até mesmo em igrejas antigas. Sua presença é tão flexível que ela parece ocupar não apenas um lugar físico, mas um espaço psicológico profundo. Um ponto entre a memória coletiva e o medo do desconhecido. No interior de São Paulo, por exemplo, é comum ouvir histórias sobre uma moça vestida de branco que aparece à noite perto de fábricas antigas, pedindo orientação ou implorando por ajuda. Pessoas relatam que, ao tentar se aproximar, ela some no ar como se jamais tivesse estado ali. No Rio de Janeiro, moradores próximos a áreas de mata afirmam ter visto uma mulher branca caminhando entre as árvores. Silenciosa, quase flutuando. Em alguns depoimentos, ela é descrita como alguém que busca uma criança, repetindo o nome de um filho desaparecido. Outros garantem que ela grita. Um som tão distante e ao mesmo tempo tão próximo que parece atravessar o coração. Em Minas Gerais, uma cidade inteira se tornou famosa por conta da lenda. Numa antiga estrada rural, motoristas relatam ver a mesma figura desde a década de 1960. Moradores dizem que se trata de uma jovem que teria morrido ao fugir de casa para se casar com um viajante que nunca retornou. Em registros de jornais antigos, a história aparece como a moça da estrada. Hoje, é simplesmente ela, a mulher de branco que ainda vaga por aquele mesmo trecho, como se revivesse o momento de sua fuga
eternamente. No norte do Brasil, principalmente em áreas ribeirinhas, a mulher de branco aparece com características bem particulares. Ela surge às margens dos rios, perto de portos abandonados ou embarcações antigas. Muitas histórias falam de mulheres que desapareceram nas águas, vítimas de acidentes ou empurradas pela correnteza. No imaginário popular, seus espíritos voltariam à superfície nas noites mais silenciosas, pedindo ajuda ou chorando o destino que não conseguiram evitar. Em alguns relatos, ribeirinhos afirmam ouvir passos leves sobre a madeira dos trapiches, seguidos por um choro baixo e constante, quando não há mais ninguém por perto. Quando analisamos todos esses casos, algo se destaca. A narrativa da mulher de branco está profundamente ligada à ideia de perda e injustiça. Ela é quase sempre uma vítima. Sua história sempre envolve uma dor que não foi resolvida. E essa dor, no imaginário coletivo, é tão forte que se manifesta como presença, como sombra, como espírito. É por isso que essa figura aparece em tantos contextos diferentes e ao mesmo tempo preserva uma identidade tão reconhecível. Ela é uma representação simbólica daquilo que o Brasil não esquece e muitas vezes evita enfrentar. Os estudos psicológicos ajudam a explicar parte desse fenômeno. A mente humana é profundamente influenciada por histórias, principalmente aquelas que se repetem e são contadas desde a infância. Quando alguém viaja sozinho à noite, cansado, sob pressão emocional, o cérebro pode transformar elementos comuns, uma sombra, um reflexo, uma pessoa distante em algo carregado de significado. Isso não significa que todos os relatos são ilusões, mas significa que o cérebro humano não é apenas um registrador da realidade. Ele é também um criador de narrativas. E quando a narrativa já existe antes mesmo de o fato acontecer, qualquer detalhe pode ser interpretado como uma confirmação. Apesar das explicações científicas, muitos relatos são tão detalhados, tão consistentes e tão semelhantes que deixam a sensação de que algo mais pode estar acontecendo. Motoristas experientes, acostumados à estrada, afirmam com todas as letras que não estavam cansados, que não estavam sonolentos, que a estrada estava clara e que viram exatamente o que disseram ter visto. Pessoas que nunca ouviram a lenda antes descrevem a mesma mulher com as mesmas características em cidades distantes. Alguns dizem que conversaram com ela, que ouviram sua voz, que sentiram sua presença física, como se algo realmente estivesse ali. Esse tipo de relato dá força à lenda. Se fosse apenas imaginação, seria mais caótica. Mas a mulher de branco é extremamente específica. Ela tem aparência clara, comportamento previsível, locais preferidos, e isso assusta mais do que qualquer criatura monstruosa. Porque quanto mais humana é a aparência de um fantasma, mais inquietante se torna a ideia de que ele possa realmente existir. A presença da mulher de branco também revela aspectos sociais importantes. Em muitas regiões, ela está ligada a histórias de violência contra mulheres, um tema profundo e doloroso na sociedade brasileira. A lenda se transforma em uma espécie de lembrete simbólico desses traumas coletivos. Ao contar a história da mulher de branco, o povo também fala, de forma indireta, sobre injustiças que ainda acontecem. Dessa forma, o mito se perpetua não apenas como entretenimento, mas como reflexão social. Essa força simbólica fez com que a mulher de branco ultrapassasse o folclore regional e se tornasse tema de produções culturais em massa. Ela aparece em filmes nacionais, em curtas-metragens, em episódios de séries de mistério, em quadros de programas de televisão e em canais dedicados ao paranormal. A figura inspirou livros, H.I.S.
podcasts de investigação e até produções internacionais. Em alguns documentários, moradores reencenam encontros assustadores com a mulher de branco, relatando com riqueza de detalhes o momento exato em que ela apareceu e desapareceu. Há também registros curiosos envolvendo forças policiais. Muitos agentes afirmam que, durante patrulhas noturnas, recebem chamadas de moradores dizendo ter visto uma mulher andando sozinha no acostamento. Quando chegam ao local, nunca encontram ninguém. Algumas dessas chamadas acontecem repetidamente no mesmo trecho, às vezes no mesmo horário e com descrições semelhantes. Embora nada disso conste em relatórios oficiais, policiais experientes admitem que há lugares em que preferem não passar sozinhos durante a madrugada. Em conversas informais, muitos caminhoneiros garantem que evitam determinados trechos justamente por causa da lenda. Dizem que quando a noite está muito silenciosa, é possível sentir como se alguém estivesse observando. Alguns relatam que viram a mulher de branco no retrovisor, parada no meio da pista, mesmo depois de terem passado por ela. Isso cria uma sensação de perseguição que permanece por quilômetros, fazendo o motorista acelerar, rezar ou até parar em postos para recuperar o fôlego. O mais fascinante é que a mulher de branco pode ser vista como uma soma de todos esses relatos. Ela não pertence a uma única história, mas a todas elas ao mesmo tempo. É uma figura construída pelo medo, pela dor e pela imaginação, mas também pela cultura, pela tradição e pela experiência humana. Seu rosto raramente é visto com clareza, como se o mistério fosse parte essencial de sua existência. Talvez, por isso mesmo, ela seja tão marcante, enquanto algumas lendas se desgastam com o tempo. A mulher de branco permanece viva, recontada de geração em geração, adaptada aos novos cenários e às novas formas de comunicação. Ela é tema de vídeos virais, relatos em redes sociais, investigações amadoras, teorias, músicas e até memes. E mesmo que boa parte dessas representações sejam exageradas ou fantasiosas, elas contribuem para manter a figura sempre presente no imaginário popular. A pergunta final que muitos fazem é: a mulher de branco existe? A resposta depende menos da ciência e mais da forma como interpretamos o mundo. Para a cultura, ela existe. E muito. Existe na memória, nas histórias, nas tradições, no medo e nas noites escuras. Mesmo que nunca haja uma prova definitiva, milhares de relatos constroem uma presença que não precisa de comprovação física para ser real no pensamento coletivo. Talvez a mulher de branco seja, acima de tudo, uma lembrança viva das dores que não foram esquecidas. Talvez seja um símbolo de todas as vozes femininas que se perderam sem justiça. Talvez seja apenas uma história criada para explicar o inexplicável. Ou talvez seja algo mais, algo que permanece entre nós. Nas estradas silenciosas, nos edifícios antigos, nas madrugadas em que ninguém mais está acordado. E por isso, mesmo hoje, quando alguém dirige sozinho tarde da noite e vê algo branco à beira da estrada, a primeira reação é sempre a mesma. O coração acelera, a respiração trava, e a mente pergunta, quase sem querer: será que é ela?